E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui em pleno sabadão, 8h20 da manhã para gravar esse vídeo de fechamento. Então já merece o teu like aqui no vídeo. Esse vídeo de fechamento aqui vai ficar bem legal, bem explicativo. Alguns insights aqui que eu quero compartilhar também na questão da tomada da decisão, principalmente na confusão entre time frames que às vezes as pessoas fazem. Passar aqui algumas dicas para a gente conseguir aí se situar bem. Também aqui teve um exemplo aqui que eu quero citar sobre uma possível double dip, um cenário de pagar o pedágio. Então bora, né, meu povo, começar aqui mais um vídeo de fechamento do dia 12 do sextou. Esse índice futuro que começou o dia amarrado, andou um pouco mais tarde, mas entregou um belo de um movimento. Bom, pessoal, começando aqui de que maneira, né? Começando pelo cenário aqui do diário. Pô, a gente já tinha comentado sobre essa mega barrota aqui, sobre a primeira lei do Oliver, a lei de momentum, que essa barra sólida tende a dar continuidade, e hoje a gente conseguiu aqui ver realmente ela aqui, ó, andando um bom tanto. Conseguimos finalmente fechar abaixo desse suportão. Tem uma questão aqui que é o seguinte, né, pelo gráfico diário. A gente pode estar num possível cenário aqui, ó, de alargamento. E vir da máxima para mínima é um cenário que enfraquece um pouco o rompimento. Estar na terceira barra para fazer esse rompimento é outro cenário também que enfraquece esse rompimento. Então vamos ver aí na segunda-feira se não pode ter sido aqui, ó, um falso rompimento e a gente devolver mais uma vez aqui e continuar nessa mega dessa lateralidade. O candle semanal fechou muito feio, então sexta-feira fecha também o candle semanal. O candle semanal aqui a gente tem um cenário de um pivô de baixa, né? Desde o começo do ano, esse gráfico aqui, ó, na derretida, primeira janeirão aqui, ó, foi essa derretida. Fevereiro fez pullback, março ativou, abril aqui, estamos dando sequência nesse movimento, esse pivô de baixa. Então dá pra gente até pegar alvos pelo semanal e enxergar esse pullback aqui, ó, pelo gráfico semanal. A gente percebe que a gente ticou esse primeiro alvo no 125,777. Outro cenário de alvos que a gente pode utilizar pelo semanal para baixo também é retração de 61, que a gente está logo perto aqui. Então é outro ponto importante aqui, essa retração de 61. É pontos aqui para a gente acompanhar na próxima semana. Bom, mas vindo aqui para o intraday, né? Vamos lá para os 60 minutos para a gente conseguir aqui, ó, identificar. Olha que cravada linda por esse gráfico aqui semanal, ficou bonito, hein? Espelhado esse rangezão aqui, ó, para baixo, primeiro alvo. Tem o 61, tem segundo alvo aqui na casa dos 123,930. Então, alvos aqui para a gente acompanhar pelos próximos dias. Bom, quem acompanhou o vídeo de fechamento de ontem, eu comentei sobre um fato aqui de nós estarmos dentro de um cenário de um breakdown play. O fato da média móvel curta tá conseguindo guiar o preço aqui, ó, nesse pregão. Então a gente consegue perceber o quê? O preço, os compradores não conseguem ter força. Pô, no pregão da quinta-feira, os compradores não conseguiram nem fechar acima da média móvel curta aqui pelos 60 minutos. Nós abrimos sim num gap de alta, mas qual que era o paraquedas reserva dessa tendência aqui? Era a média móvel de 20. Inclusive eu falei, ele pode ficar de lado, se você volta lá no vídeo de fechamento da quinta-feira e ver que eu desenhei esse retângulo aqui. Eu falei, ele pode ficar de lado até a média móvel de 20 chegar. E aí sim, dá sequência nesse preço. É esse o cenário que não tende a falhar. Inclusive eu desenhei o cenário lateral e falei, esse cenário de rompimento, quando vem a média móvel de 20, ancora o preço e vai para baixo, a gente tem um cenário de possibilidade de rompimento aqui. É justamente esse cenário que casa dentro daqueles 20% que dão certo os rompimentos. O pessoal não fala, 80% dos rompimentos da lateralidade falham. Esse daqui é o caso, os 80%, quando a gente já está com a média de 20 aqui, ó, costurando o preço. Então a gente entra no cenário de lateralidade, costurando o preço, a gente tende a falhar. Pelos 60 minutos, a partir do momento em que a gente testa essa média e ele fecha aqui para baixo, a possibilidade de falha desse movimento é muito pequena. Mas eu realmente preciso o quê? Da confirmação do candle fechando abaixo, que aconteceu nessa barra número 3. Depois dessa barra número 3 fechar, meu filho, é só aguardar pontos de venda para você conseguir pegar a continuidade do movimento. Então, pensando dessa maneira, vindo aqui para o time frame menor, vamos começar pelos 5 minutos hoje. A gente identifica o cenário de lateralidade do pregão de ontem. Inclusive, eu comecei o meu dia dessa maneira aqui, ó.
Falei, eu vou pegar essa lateralidade, enquanto o preço não sair daí, eu vou esperar esse preço aí querer sair daí, né? Eu comecei trabalhando com essa lateralidade menor para conseguir visualizar e depois eu passei para essa lateralidade maior. Então no começo do pregão aqui, um pouco mais próximo, pô, a gente tem aqui o preço preso dentro dessa lateralidade menor. E qual era a minha atitude para querer ou comprar ou vender índice dentro dessa região? Ou eu aguardaria o rompimento dessa máxima aqui, ele conseguir fazer o rompimento, voltar, trocar a polaridade e dar sequência aqui para cima. Aí eu já ia ter vencido essa 200, já ia ter vencido essa região de resistência. O 128 foi resistência da quinta-feira muito forte. Então, após esses rompimentos dessas regiões de resistência, seria a região que eu buscaria por compras nessa localização aqui, ó. Como ele não fez isso, ele veio deixando para nós topos descendentes, ó, ele não conseguiu vir renovando nenhuma máxima anterior, os olhos estavam voltados para a possibilidade vendedora. Só que vender contra esse rompimento, com a média móvel de 20 aqui, ó, costurando pelos 5 minutos, seria muito perigoso fazer vendas aqui. Então, um cenário ideal seria até comprar um falso rompimento, como foi essa barra número 15, uma oportunidade compradora que pagou aqui de uma maneira muito rápida. Inclusive, fiz esse trade aqui nessa contraparte aqui desse índice. Foi um padrão aqui que pagou rápido, até 300 pontos. Então, a gente teve essa tentativa de rompimento aqui de uma maneira mais falsa. A gente já chegou aqui, ó, na terceira barra consecutiva, 13, 14, a 15 era a terceira barra para fazer esse rompimento. Enfraqueceu, média flat, trabalhando a lateralidade, foi uma possibilidade aqui de trade nesse índice. Então ele retornou aqui para dentro, mas sempre está dando o quê? Como trade justamente de retorno, parciais em regiões aqui, ó, do miolo do range, 1 para 1 desses pushes. E mais uma vez a gente falha em renovar a máxima e aí a gente volta de novo para baixo. E aí até o momento que a gente consegue fazer o rompimento dessa região de suporte com essa barra número 28. Mas era um suporte intermediário, né? Eu ainda tinha mais regiões para baixo para querer brigar. Quando a gente faz esse rompimento, a gente tenta deixar mais uma defesa nessa região de fundo. A média agora já vem calçando no preço. O preço vem sentindo a região da média. E aí sim, a gente vem apertando cada vez mais. Opa, parece que as médias querem inclinar e estão alinhadas. Será que o preço vai ganhar um direcional? Aí sim que a gente afasta aqui, ó, deixa eu afastar um pouco mais o gráfico para visualizar. O preço, ele consegue romper essa região de fundão toda com uma barra sólida ainda, essa barra número 33. A partir desse momento a gente consegue liberar o caminho da lateralidade. Pelos 60 minutos a gente consegue fechar essa barra aqui de uma maneira bastante sólida. Só que se eu buscar pelas vendas nesse rompimento, eu sei que o preço ele pode acabar voltando para produzir o pullback. Eu tô vendendo, se eu penso em vender nessas regiões aqui, ó, eu não tô vendendo um possível topo, eu tô vendendo um possível fundo. E se eu tô dentro de uma tendência de queda, o que eu quero fazer? Eu quero fazer vendas em possíveis topos, porque aí meu stop ele vai ficar pequeno e o meu alvo ele vai ficar grande. Meu stop vai ficar pequeno, o meu alvo vai ficar grande. Então sempre pense nisso, médias caindo, localize topos para vender. Médias subindo, localize fundos para comprar. O mesmo cenário, eu quero comprar aqui, ó, porque é um cenário de fundo, meu stop vai ficar curto e meu alvo vai ficar longo, eu vou conseguir pegar a pernada do movimento. A partir desse momento, o que a gente pode fazer? Pô, eu marco essa zona de lateralidade, espero para ver realmente se não foi um falso rompimento e ver se ele vai conseguir respeitar essa região, ó, troca de polaridade. Antes o que era suportão? Esses fundos anteriores. Os fundos anteriores sendo suportão, agora ele precisa agir como nível de resistência. Então, justamente nesse pullback aqui que a gente tem a melhor oportunidade do dia para o índice. Eu olhando o movimento aqui, ó, direcional, aqui que entra o lado do time frame que eu comentei no começo do vídeo. Olha só o cenário, como ele abre volatilidade. Eu tenho um baita de um movimento aqui, ó, direcional vendedor. E esse movimento aqui, o que ele é característica? De um pullback. Ele não é uma característica de uma reversão de movimento, porque eu ainda tenho essa grande força vendedora nessa movimentação e as médias não estão tão longe, não estão tão afastadas. Eu estou saindo aqui, ó, de um estado comprimido do preço e o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão. Esse daqui é o primeiro pullback após a saída de um movimento direcional. Então jamais procure por reversão de movimento.
Se você quis comprar esse Bull 180 aqui, ó, você tem que entender que esse trade aqui, ó, ele vai ter limite. Ele vai ser somente um trade de retorno. Você vai ter que fazer praticamente um scalp nesse trade aqui, justamente com a intenção de sair mais rápido, porque esse trade ele não tem tanto potencial para dar sequência no movimento. Onde que você pode fazer as saídas? Em fundos anteriores, porque a gente tem a chance de trocar a polaridade. Em retrações de FIBO do movimento da queda, porque a gente tem grande chance de recusar em algum nível de retração. Ou então nos pushes do Bull 180 aqui, ó. Eu pego esse push aqui, pagou um push e meio, um pouquinho mais aqui, ó, de um push e meio, esse Bull 180. Então, foi uma operação possível, mas você tem que entender que essa operação está na contra-tendência. Quando eu observo essa movimentação aqui pelos 5 minutos, as médias descendentes pelos 5 minutos, ó, 20 para baixo. Aqui a gente tem uma abertura da média móvel um pouquinho maior, mas pensando aqui no nosso guia, média móvel de 20 está para baixo. Pelo 15 minutos, média móvel de 20 para baixo, média móvel de 8 para baixo. Voltando aqui no 5, eu volto para o 2 minutos. Opa, o 2 minutos virou a média móvel para cima. Mas eu tenho que entender que o time frame mais curto, ele vai ser mais suscetível à virada da média. Então, quando eu venho para o time frame curto para querer operar, nesse momento aqui eu tenho que entender qual é a localização que eu tô. Poxa, eu tô entrando dentro dessa mega força vendedora. Para eu conseguir realmente inverter esse cenário, eu tenho que ter uma anulação muito grande dos compradores, os vendedores não conseguindo dar sequência nesse movimento. Aí sim eu posso localizar um trade comprador, porque esse preço ele pode querer dar continuidade. Nesse caso, é o que eu quero? Eu quero procurar topos possíveis para serem vendidos. Então, no primeiro recuo aqui, ó, no 38%, a gente deixa também agora o conceito da Double Dip, um cenário possível de ser vendido. Olha só, aqui é uma top in tail, né? Ancorada na retração de 38%. Por que ela não está melhor? Porque eu estou colado na média móvel curta do 2 minutos e eu tenho espaço ainda para trocar polaridade aqui nessa região. Eu tenho espaço para querer vir um pouquinho mais acima. Mas mesmo eu vindo um pouco mais acima, eu ainda vou estar dentro dessa mega Scania vendedora aqui, ó. Pelo cenário dos 5 minutos, essa top in tail aqui, ó, vamos localizar ela. Aqui é o 2 minutos, vamos lá para os 5. Essa top in tail, ela estava numa boa localização nos 5 minutos. Qual é o pensamento aqui, ó? A média móvel de 20 está calçando o preço. Só que, olha o conceito com a média móvel de 8. A média móvel de 8 já está virada para cima. A média móvel de 8 nos 5 minutos equivale à média móvel de 20 do 2 minutos. Então, para eu pegar a continuidade do movimento, o ideal é o quê? Que as médias já estejam juntas, viradas para baixo. E aí, justamente é essa barriga aqui, ó, que enfraquece o poder da média móvel de 20. Porque ela pode sentir por baixo e olha só como ela segura aqui, ó, por baixo. Então, tome esse cuidado quando você opera pelos 5 minutos também, em conseguir pegar as médias quando já estão assim, ó, quando as duas já estão viradas para baixo, ou esse cenário aqui, ó, quando as duas estão alinhadas e viradas para baixo. Quando eu tenho esse embarrigamento aqui com a média móvel de 8 com a média móvel de 20, eu perco o momentum. Então a média vem fazer o cenário, é justamente esses os contextos que acontecem as double dips dos movimentos. Quando eu tenho o acionamento e as médias ainda não estão alinhadas, aí ela vem o que? Vem fazer uma mergulhada dupla, uma correção em ABC, como você quiser chamar, ó. Ele finge que vai, ele vem, dá aquela cutucada acima do teu stop, possivelmente stop o teu movimento da queda e acione o próximo gatilho. Nesse caso, o ideal é o que? Pô, como eu já estou ancorado com a 20 aqui, eu vou estopar essa operação e vou esperar um próximo gatilho, vou pagar o pedágio aqui que a gente chama. E o próximo gatilho, pelos 5 minutos, vem nessa mega top in tail. Pô, é uma top in tail que já encarece o preço, né? Operando pelos 5 minutos. 170 pontos. Pelo 2 minutos, aí sim eu vou estar com uma top in tail muito mais barata. Olha só, 90 pontos essa top in tail. Eu já estou vendendo muito mais antecipado. E aí é justamente nesse caso que eu vou utilizar o 2 minutos. Eu opero pelo 2 minutos para conseguir localizar gatilhos mais baratos dentro de um movimento principal, dentro do macro, dentro do 5, do 15. Eu quero enxergar quem está mandando no preço. Então, pô, quem que está dominando o preço no pregão dessa sexta-feira? Só olhar o 15 minutos. Pô, a gente não está conseguindo renovar as máximas, estamos renovando as mínimas. Só topos descendentes. O macro baixista.
Então, quem está dominando ainda nessa força são os vendedores. Eu quero localizar pelas oportunidades vendedoras nesse macro. E os trades compradores eu vou utilizar como trades de retorno, trades contra tendência, trades até uma região importante. Eu tenho que saber que o trade comprador, ele nesse momento, ele está mais limitado do que o trade vendedor. Então, nesse modelo, ó, quem opera o 15 minutos? Poxa, vendeu aqui, ó. O 15 minutos evita double dip. Os 5 minutos, ele não evitou essa double dip e o 2 menos ainda, né? Então, essa daqui é a dificuldade, às vezes, de quem está operando um time frame muito curto, de conseguir localizar quando o movimento vira, quando ele não vira, quando é uma double dip, quando não é uma double dip, ou então, às vezes, ter a resiliência de tomar o stop na primeira venda e pegar na segunda, que realmente é onde aconteceu a double dip. Pelo 15 minutos a gente consegue ver isso aqui de maneira clara, né? O único acionamento da continuidade vendedora veio aqui na barra 17. Pelos 5 minutos não, pelos 5 minutos a pessoa pode ter vendido antes aqui, como a gente comentou, né? Só que aqui a gente tinha esse cenário de embarrigamento das médias aqui, ó, que desfavorecia o cenário da continuação. E quando elas alinham novamente, aí sim a gente tem a continuidade desse movimento. Poxa, não quis vender contra aqui, ó, essa daqui, né? Contra essa região ainda. Prefiro esperar alinhar mais ainda. Pô, ele deixou ainda a barra 54 aqui pelos 5 minutos como possibilidade. Depois realmente deixando um topo descendente. Ou pelo 2 minutos, o alinhamento aqui das médias já feitas, um gatilho de GBTO aqui acionado, ou então até mesmo essa GBI, querendo dar continuidade. Aqui até se você olhar um cenário aqui, ó, do que? De um mastro bandeira para você que opera, né? Ó, mastro bandeira, a gente faz rompimento aqui, faz o pullback e dá continuidade para baixo. Então, de toda maneira, você consegue identificar esses gatilhos de continuidade. E aqui ficou bonito porque a gente fez pullback no 50% desse movimento, com a troca de polaridade em todo aquele cenário da lateralidade, e aí a gente abre espaço para ir para baixo, né? Deixa eu vir aqui para os 5 minutos para a gente conseguir localizar alvos desses movimentos. Bom, se eu estou olhando todo esse cenário aqui, ó, de lateralidade, eu quero encontrar alvos para frente, eu posso identificar essa lateralidade aqui, ó, para baixo, e aí realmente vir buscar alvos dessa lateralidade aqui, ó, para baixo desse movimento, ou então pegar alvos o que? Dessa impulsão, correção, continuidade de movimento, pivô alinhado aqui com as médias. Então, pegando alvos aqui desse movimento, o menor de todos, qual que é? Esse movimento aqui, ó, do pullback. É o alvo menor que eu posso pegar para quem aí é mais mão de alface ou quer sair mais cedo dos trades, pode pegar essa região de alvos aqui e espelhar esse movimento para baixo. Primeiro, segundo, terceiro, 200% desse pullback aqui foi cumprido, todos os alvos cumpridos desse movimento. Se eu quero pegar a projeção desse movimento, vou pegar desse topo para esse fundo aqui. Ó, primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido. Se eu quero pegar de todo o range aqui, ó, para trás, eu pego esse espelhamento em A aqui, ó. Esse espelhamento em A, após o seu rompimento, retorno, troca de polaridade com esse fundão. A gente tem a continuidade desse movimento. Então, espelhamento do A, dessa máxima para essa mínima. Primeiro, segundo, terceiro alvo aqui, ó, no pelo atingido, e a gente finaliza praticamente na mínima aqui do dia. Quem caçou fundo aqui no pregão dessa sexta-feira tá com dor de cabeça até agora, né? Então, índice aqui, ó, demorou para entregar um movimento bonito, teve que trabalhar dentro da lateralidade nesse primeiro momento até conseguir fazer esse rompimento. E aí sim, após rompimento, pullback com troca de polaridade, alinhou, ficou bonito e deu sequência. Bom, dando sequência aqui, vamos pro dolinha. Doletas, pô, foi um dia aqui, ó, que eu busquei por 3 vendas no dolinha. Vamos dar uma olhada antes de casar a última venda. Bom, a gente finaliza o pregão da quinta-feira numa baita força ainda, né? Pô, pelo gráfico diário era o mesmo cenário. A gente já tava indo pro segundo, terceiro pregão consecutivo de alta. Só que o dólar, ele já abriu um pouco mais distorcido do que o índice. Se a gente vier para o índice, a gente percebe o quê? Pô, o índice abriu no mesmo patamar de preço. O dólar, ele já abriu, não. O dólar, ele já abriu rompendo com um gap de mais de 20 pontos aqui, ó, para abertura. Então, eu já identifiquei a possibilidade do dólar entrar num cenário um pouco mais exaustivo desse momento. Se eu vier aqui, ó, para os 60 minutos, quais os alvos que a gente estava localizando dentro dessa região? Para alvos menores, eu tenho esse alvo aqui, ó. Essa impulsão, correção, impulsão do dia anterior, correção, impulsão de novo. Então, eu posso pegar a projeção do dia anterior aqui para cima
pegando esses alvos aqui. E aí assim, a gente tem esses alvos aqui buscados, ó. Primeiro, segundo, terceiro alvo aqui de Fibo em relação ao dia anterior. Também posso pegar de todo esse V aqui acionado para cima após o rompimento dessa máxima aqui, que a gente veio trocar polaridade aqui, ó, na quinta-feira antes de explodir. Então, esses alvos maiores, a gente pega dessa mínima para essa máxima aqui e espelha o movimento. Primeiro e segundo alvo lá no 168. Outro cenário macro aqui agora que a gente estava analisando para o dólar é pelo gráfico diário. Pô, pelo gráfico diário eu tenho qual que é o meu último movimento aqui. Já que eu consegui sair dessa zona de briga lateral aqui, eu estou entrando dentro desse mega movimento vendedor nesse preço aqui. Então eu venho buscar essas possibilidades com a retração macro aqui de Fibo. Buscando a retração macro, eu sei que o dólar ele é muito forte na retração de 61. Então 61 chegando aqui bem esticado, deixando tudo para trás, as médias para trás, a gente tem essa grande possibilidade do 61 acabar segurando. Bom, vindo agora para o micro, vindo agora para uns 5 minutos. O que a gente consegue identificar aqui, ó? Pô, a primeira barra do dia, apesar de abertura em gap aqui, ó, de alta bem forte, a primeira barra do dia atinge o primeiro alvo de Fibo, mas ela não consegue nem ser violada. Então aqui para mim não teve venda nesse começo do pregão. Nessa meiuca aqui é uma venda muito antecipada de ser feita. Eu fiquei observando para realmente tentar entender a relação de forças desses movimentos, mas não teve nenhum acionamento vendedor. Pelo contrário, a gente já renovou essa máxima aqui. Então eu falei, ó, eu não vou vender dólar ainda. Vou esperar ele esticar o quanto ele quiser. E aí a gente consegue fazer o rompimento dessa região de resistência anterior com essa barrona gigante. E isso libera alvos mais para cima, né? Então a gente estica mais uma vez, a gente faz o pullback, a gente estica de novo. Quando a gente chega nesse segundo alvo de Fibo, foi o meu primeiro stop aqui, ó. Eu vendi essa top in tail número 26 nessa sequência de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras consecutivas. Essas 8 barras consecutivas em cima do alvo de Fibo, pagando aí primeiro push da quinta-feira, do espelhamento da quinta-feira. Encontrei aqui essa sequência de barras, vendi na anulação dessa barra número 26. Pelo cenário do 1 minuto ficou nessa barra número 51 aqui, ó, um pouco mais antecipada. Mas sabendo que poderia ser um trade ruim, não é um trade que você vai entrar com a mão muito pesada, né? Pô, tô vendendo contra o movimento principal. Então, é uma mão ponderada que a gente utiliza nos trades contra tendência. E também tomar cuidado com as regiões das médias. Eu estava enxergando que o preço estava sendo guiado somente pela média móvel curta. Então, quando ele calça na média móvel curta aqui, ele acaba vindo já e me estopando. Aqui foi um stop de 3,5 pontos. Ele acaba esticando esse movimento. Aqui foi uma oportunidade nos 5 minutos de venda na contra tendência que casou. Mas eu estava moscando, analisando algumas ações e perdi esse gatilho 14 aqui dos 5 minutos. Mas foi uma possibilidade de venda que pagou aqui o tamanho do nosso risco retorno. Pagou até mesmo o retorno aqui, ó, para a média móvel de 20. Então foi uma oportunidade possível pelos 5 minutos, mas eu perdi. Pelo 2 minutos seria o cenário dessa bear aqui, ó, número 33, afastada. Bom, esperei. O preço ele passa para baixo da média móvel de 20 com mais de 3 barras aqui, ó, consecutivas. Faz o pullback na região aqui das costas da média móvel de 20. A média móvel de 8 inclina para baixo. Fiz a minha segunda venda nessa barra aqui, ó, 40. Então, foi o meu segundo ponto de stop. Aqui eu consegui reduzir um pouquinho o meu risco, né? Anulei aqui o meu stop um pouco mais perto. Eu não esperei violar a máxima, né? Então, consegui aqui deixar o meu stop um pouco mais perto. Mas foi o segundo, ó. Segurei esse calor. Ele tentou ir de novo, aí quando ele alinhou de novo para ir embora, os 5 minutos ele estava alinhando. Então eu falei, putz, não vai adiantar eu ficar segurando. Ó, nessa barra 22 aqui dos 5 minutos, abortei missão dólar, justamente porque configurou da maneira como eu gosto, né? Olha as médias próximas. Então o cenário do bico de pato, inclusive a gente comentou, olha o bico de pato formando. Não adianta ficar insistindo na venda do dolinha. Então a venda aqui, ó, do bico de pato é justamente quando a gente procura a continuidade do movimento, né? Essa barra 22 aqui, ó, ela possibilitaria a continuidade do movimento. Mas eu tava com uma dificuldade muito grande de comprar justamente pelo cenário bastante afastado. Uma coisa aqui que a gente tem estatisticamente testado são os retornos para as 200.
E nesse momento eu ainda não tinha testado a 200 do 1 minuto também. E ele acabou esticando até as regiões de alvo e veio testar ela somente depois. Bom, segundo stop aqui localizado. Preço estica, faz o pullback, estica mais um pouquinho. Aqui foi o meu terceiro ponto de stop. Então todos os stops pequenos, né? Pô, aqui foi também um stop bem mais curto. Ó lá. Toda a questão de 3, 4 pontos. Eu tomei aqui acho que 9 pontos de stop antes do preço conseguir casar aqui a nossa análise, né? Ele chega naquele 61 macro. Falei, opa, 61 macro agora pode ser um ponto aqui. De venda de dólar. E ele começa a sentir. Ele sente a 83, 184, 185. Na 86 eu fiz a venda. Então, vendi aqui a 86 nessa NRB. Pelo cenário aqui, ó, desse 1 minuto aqui também ficou essa NRBzinha. Então, a venda feita aqui bem nesse tiquezinho. E também acabou sendo aqui, ó, outro possível ponto de stop também. Esse aqui foi mais curto, foi 2,5 pontos de stop. Então, foi aqui a terceira tentativa de vender dólar nessa região afastada. Aí eu falei, putz, eu vou esperar realmente algo melhor acontecer para eu conseguir encontrar um trade de realização, um trade contra a tendência. Nesse momento, o 15 minutos, ele estava nessa sequência infinita de barras consecutivas. 1, 2, 3, 4, 5, sexta barra consecutiva de alta, atingindo as regiões de interesse que a gente tinha aqui de alvos e região aqui de retração. Então eu falei, putz, ele tá querendo ficar exaustivo, mas eu vou esperar um ponto mais seguro de venda. E aí veio pelo 2 minutos um cenário muito parecido com o que eu vendi aqui no começo, um setup de Martin Bear também, né? E aí, só que agora ele andou, e agora ele caminhou. Eu vendi nessa barra número 101 aqui, nessa rejeição, média móvel curta virada para baixo, média móvel de 20 perdendo a força. Agora eu estava apoiado por barras mais sólidas vendedoras e também a gente já tinha cumprido os alvos de FIBA aqui, ó, essa região macro aqui que era muito importante para mim ser cumprido. E o preço ainda, sem testar 200 do 2, sem testar 200 do 1, eu ainda estava acreditando bastante nessa realização, porque é coisa que a gente vem backtestando, né, com o tempo. E aí realmente, ó, ele veio e veio embora. Pô, ele veio em linha reta até essa região de alvo que a gente tinha localizado. Eu peguei Fibogap aqui, vou pegar os 5 minutos. Então deixa eu deletar, a gente já localizou as regiões de venda lá em cima. Vou deletar a retração e vou pegar agora para a gente localizar possíveis alvos. Como eu tenho um movimento que saiu daqui de baixo e ele praticamente não faz pullback e entrega todo esse movimento, eu vou localizar pelas retrações desse movimento. Então 38%. 50%, 61% e também as 200 dos movimentos, 200 do 1, 200 do 2, 200 do 5. São todas essas possibilidades quando eu vou trabalhar por um retorno. Venda feita, fiz uma parcial aqui na região da 200 do 1 minuto e fiz a minha saída aqui na retração de 38%. Foi um trade que ele pagou todos os nossos stops e ainda sobrou grana para nós. E aqui já foi possível também a gente trabalhar com aumento, né, de posição, porque realmente o comprador não volta para agredir. Na troca de cor aqui, ó, possibilitou aumento de posição. Depois mais um cenário aqui, ó, de aumento de posição. Então dá para trabalhar alavancando a sua posição a favor desse movimento corretivo. Então quando ele testa o 38%, ele reage aqui. Eu botei no bolso esse dolinha e encerrei o meu dia aqui, ó. Mesmo tomando 3 stops, uma operação vencedora, conseguimos aqui limpar todos os stops. Mas assim, ó, são 3 stops dentro do gerenciamento de um stop curto. Os 3 stops aqui, ó, não chegaram a 10 pontos de stop. Por isso a importância de localizar gatilhos baratos, de quando você perder barato, não segurar um stop muito longo, porque é isso daí que realmente vai atrapalhar o seu desempenho. Quando você perde, encerre suas percas logo. E quando você começa a acertar, deixa o trade correr. Poxa, se você acertou aqui, muita gente vai pegar o quê? Ah não, eu já quero sair fora aqui e tá bom. Pô, deixa o trade andar, deixa o preço correr até a sua região de interesse. E se você errou, sai fora, aborta a missão, não tem problema em errar. Desde que você erre pequeno, desde que você erre pouco. E quando você acerte, o acerto vai cobrir aí todos os seus prejuízos. E é isso, meu povo, sabadão aí, com esse vídeo de fechamento, essa aula de fechamento aqui, mais uma vez, deixa o like aqui no vídeo, comenta também que é muito importante aí o seu comentário, tamo junto, um ótimo final de semana, valeu!